Salve, salve galerinha! Voltamos agora para falar sobre as misturas, ok? Então, sem delongas, direto, qual é a definição de misturas? Parece simples, mas ela acaba te derrubando em várias situações. Então vamos lá. Misturas. Misturas são formadas por duas ou mais substâncias. Então você só pode classificar um sistema como sendo uma mistura se nele existir duas ou mais substâncias, ok? Guarda essa informação num cantinho aí do coração, porque a gente vai usar muito ela. Então, misturas são formadas por duas ou mais substâncias, ok? E as misturas, elas se dividem em homogêneas e heterogêneas. O que são misturas homogêneas? Misturas homogêneas são aquelas que possuem apenas uma fase. Uma fase em que sentido? Visível, certo? Eu vejo apenas uma coisa nela. Heterogêneas. O que são misturas heterogêneas? Duas ou mais fases visíveis. Coloquei entre aspas por quê, certo? Só abrir um parênteses aqui antes de eu seguir com os nossos exemplos. Vai ter um momento que a gente vai estudar sobre os coloides, certo? E aí quando entra a questão do coloide, aí a gente tem que repensar essa questão do visível, olho nu ou não. Mas até aqui, para a gente entender essa primeira parte do que significam as misturas e como elas são classificadas, vale muito a pena a gente sair por aqui. Essa é uma boa saída. Misturas homogêneas, apenas uma fase, visível. Misturas heterogêneas, duas ou mais fases visíveis. Quer ver como isso daqui pode te dar um pouquinho de trabalho? Vamos aos exemplos. Primeiro, então eu tenho um sistema e esse meu sistema é constituído por um copo de água. Olha que maravilha, eu tenho só um copo com água. E aí, se eu te pergunto, um copo com água é uma mistura do tipo homogênea ou heterogênea? Bom, a definição é uma fase visível, duas ou mais fases. Talvez você pense, estou vendo apenas água, então isso é homogêneo. Cara, isso não é uma mistura homogênea. A minha pergunta para você foi, isso é uma mistura homogênea ou heterogênea? Olha para cá. Para ser mistura tem que ser formado por duas ou mais substâncias. Quantas substâncias existem aqui? Apenas uma. Se existe apenas uma substância, isso daqui não é uma mistura. Então aqui onde tem mistura, você coloca não é mistura. Não vou classificar como homogêneo ou heterogêneo, porque não é uma mistura. O sistema, copo com água, sistema, copo com água, poderia ser homogêneo, porque eu vejo uma coisa só. Mas a pergunta, mistura, é uma mistura? Não, não é, porque eu não tenho duas substâncias, eu tenho apenas uma. Então, isso daqui não é uma mistura. Porém, quantas fases existem? Bom, fases existem apenas uma, porque eu estou vendo apenas uma. Componentes. O que são os componentes? Está aqui no cantinho. Componente é cada substância presente na mistura. Fala, bom, ele não é uma mistura, mas ele é caracterizado por uma substância. A substância é água. Então, componente, apenas um. Então, tem uma fase, um componente, porém não é uma mistura. Isso daqui é apenas uma substância, ok? Vamos ao nosso segundo exemplo. Tenho água mais gelo. Bom, acho que dá para ver aqui, tentei representar umas pedrinhas, uns cubinhos de gelo ali dentro. Então, quantas fases você está vendo? Vamos começar por aqui. Bom, estou vendo duas fases. Está aqui, ó, líquido e sólido, água mais gelo. Então, estou vendo duas fases. Mas vamos lá, quantos componentes existem aí? Componentes, bom, tem água e tem gelo. Cara, calma. Componente é cada substância. E o gelo é formado do quê? O gelo ele é formado de água. Então, esse gelo aqui formado de água com água no estado líquido, ele dá apenas um componente. Então, são duas fases, que é água no estado líquido e água no estado sólido, que é o gelo. Mas componente é só um. Por que é só um componente? Porque componente é cada substância. E água e gelo são a mesma substância. Logo, se água e gelo são a mesma substância, se eu tenho apenas um componente, isso daqui pode ser uma mistura? De novo, não é mistura. Fala, mas como assim isso não é mistura? Não, um copo com água e gelo não é uma mistura. Ele é uma substância em estados físicos diferentes. Água no estado líquido e água no estado sólido. Não é uma mistura. Certo? Mas o meu sistema poderia ser heterogêneo? Bom, o sistema, eu estou vendo duas coisas diferentes. O sistema, ok, poderia ser heterogêneo, duas ou mais fases. Mas a mistura em si não existe, certo? Por quê? Porque para ser mistura, eu deveria ter pelo menos duas substâncias e você tem apenas uma. Vamos lá, sequência. Água mais sal mais açúcar.
Bom, quantos componentes eu tenho? Tenho água, tenho sal e tenho açúcar. Então, componentes são 3. Cada substância presente é um componente. Então, eu tenho 3 componentes. Porém, um copo com água, um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar, você consegue enxergar o sal e o açúcar lá dentro? Presta atenção nisso, estou falando um pouquinho, não é para você colocar uma colherada cheia. Tá? Colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar. Você consegue evidenciar, olhar para ali dentro e falar, ali está o açúcar, olha lá, ali está presente o sal. Não, você não vê isso, certo? Você vê apenas aquele copo e você só vai descobrir que ele está extremamente ruim, certo? Se você for tomar um golinho dele. Então você diz que fase, você vê apenas uma. Certo? Eu vejo apenas uma fase, apenas aquele copo inofensivo, que se você tomar um gole, não vai ser nada legal, nada agradável. Logo, isso daqui é uma mistura do tipo homogêneo ou heterogêneo? Bom, primeiro, é mistura? É. Por quê? Porque eu tenho 3 componentes, então eu tenho 3 substâncias aí dentro. Mas eu estou vendo apenas uma fase. Então, 3 componentes em apenas uma fase é uma definição de uma mistura homogênea. Agora sim você tem a nossa definição aqui de homogênea. Mistura homogênea. Água mais óleo mais gelo. De novo, quantos componentes você tem? Água, óleo e gelo. Então você tem água, tem óleo e tem gelo. 3 componentes. Bah, errou. Certo? Por quê? Água e gelo são constituídos da mesma substância. Então é apenas um componente, água e gelo. E o óleo caracterizando o nosso segundo componente. Então eu tenho 2 componentes, ok? Aqui agora eu te pergunto, quantas fases existem? Bom, existe água no estado líquido, existe água no estado sólido e existe o óleo, certo? Então eu consigo ver as 3 coisas. Se eu consigo ver as 3 coisas, aqui existem 3 fases. Água no estado líquido, água no estado sólido e óleo. Logo, isso caracteriza uma mistura? Bom, água e gelo é uma substância só. Porém, o óleo ele vem como uma segunda substância. Então, se eu tenho 2 substâncias dentro desse sistema, isso daqui é uma mistura. Onde eu estou vendo 3 fases, ok? Com 2 componentes diferentes apenas. Mas é classificado como heterogênea. 2 ou mais fases, tudo bem? Fala, putz, mas aqui tinha 2 fases e não era uma mistura. Cuidado, certo? Olha para a definição, olha bem para a definição, lê o que está aqui no cantinho, e depois dá uma revisada nesse nosso exemplo, e qualquer coisa, joga a pergunta aqui nos comentários que eu vou atendendo vocês. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês, fiquem bem e até a próxima aula.